Olá, boa tarde. Vou fazer aqui a explicação detalhada da questão 5, semana 1, PET 2, tá? PET 2, semana 1. Então, eu vou fazer aqui esse problema, refazer esse problema, para tirar a dúvida de uma aluna e pode ser dúvida de muitos outros, né? Então, vamos lá. Isso aqui é um sistema, né? Onde eu cheguei a essa conclusão através do problema. Então, só para deixar claro aí para vocês, o H é homem e M é mulher, tá? Então, diz assim, ó, que o diretor de uma empresa, Dr. Antônio, convoca todos os seus funcionários para uma reunião. Com a chegada do Dr. Antônio à sala, ou seja, esse um aqui é do Dr. Antônio. São os homens que estão na sala, mais o Dr. Antônio que acabou de chegar. O número de homens presentes na sala ficou, esse ficou significa uma igualdade, ficou 5 vezes maior que o número de mulheres, tá? E depois ele continua assim, ó. Se o Dr. Antônio não fosse à reunião e enviasse sua secretária, ou seja, a mulher, mais a secretária que acabou de chegar, certo? O número de mulheres ficaria, esse ficaria uma igualdade, um terço do número de homens. A quantidade de pessoas presentes na sala, ou seja, ele quer saber o número de homens mais mulheres presentes na sala, é D. Então, vamos lá? Vamos resolver? Bom, primeiro, vamos começar aqui resolvendo uma parte da equação para poder substituir na outra. Então, vou pelo método de substituição, tá? Vamos lá? Homem é igual a 5m menos 1. Pronto, já sei uma das respostas para eu poder substituir. Eu achei que H é igual a 5m menos 1. Passei esse mais 1 para cá, né? Então, aonde for H na próxima equação, eu vou colocar 5m menos 1, tá certo? Então, vamos lá. Aonde for H, eu vou colocar 5m menos 1. Então, mulher mais 1 é igual a 1 terço vezes 5m menos 1, tá? Eu tenho que colocar entre parênteses aqui, porque esse 1 terço ele vai multiplicar ambos os lados aí, tá bom? M mais 1 é igual a 1 terço vezes 5m, vai dar 5m dividido por 3, né? O número de cima multiplica com o número de cima e o número de baixo multiplica com o número de baixo. Então, fica assim, 1 vezes 5, 5, 5m, e 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 1 aqui embaixo, 3. Tá certo? Bom, agora para terminar essa conta, né, eu posso separar. Eu vou separar as letras e os números. Vou trazer o M para cá e os números normais eu vou passar para lá. Então, vai ficar assim, ó. M, aqui é mais, vai ficar menos. 5M dividido por 3 é igual a menos 1 terço menos 1. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um mínimo múltiplo comum desses 3 que está aqui, tá? Então, veja bem, vou fazer aqui. Aqui embaixo é 1 e vou fazer daqui também. Perceba que meus denominadores é 3, tá certo? Daqui a pouco eu volto a falar sobre ele. Então, o mínimo múltiplo comum eu faço divide pelo de baixo e multiplica pelo número de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes m, 3m. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. É igual. Aqui agora. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3 mesmos. Tá vendo que os denominadores são todos iguais? Desse membro e desse membro? Quando isso acontecer, você pode cancelar eles. Viviane, mas por que isso, Viviane? Simples. Quando eu cancelo um membro desse jeito, é porque ele não vai fazer diferença. Porque se eu fosse simplificar os membros, daria o mesmo resultado. Então, por isso que a gente cancela eles.
Viviane, não entendi nada. Vamos passar para cá que eu vou te dar uma posição aqui. Se eu tivesse 2x dividido por 3 é igual a 4 dividido por 3. Eu posso cancelar eles. Se eu cancelar eles, vai ficar quanto? 2x igual a 4. Se eu não cancelar eles, eu vou continuar a conta, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui como se eu estivesse cancelando. Se eu tivesse cancelado, ia ficar assim. E x daria 4 sobre 2. Agora, eu vou trabalhar como não cancelando. Veja só. Então, aqui eu multiplicaria em cruz, porque eu tenho uma igualdade. 3 vezes 2, 6x. E 3 vezes 4, 12. X daria 2. Veja, o mesmo resultado. Ou seja, nós podemos cancelar para ficar a conta mais fácil. Isso aqui é um exemplo, mas ela funciona para qualquer situação. Então, se você tem uma igualdade no meio e denominadores iguais, você cancela esses denominadores. Agora, se você tiver só um número aqui, o outro diferente aqui, você não pode cancelar, tá bom? Continuando. 3m menos 5m menos 2m é igual a menos 4. M é igual a menos 4 dividido por menos 2. Isso é uma divisão. Se é divisão, eu faço um jogo de sinal. Menos com menos, mais o número de mulheres na sala é igual a 2. Se eu achei o número de mulheres, agora eu vou substituir aqui em cima para mim achar o número de homens. 5 vezes 2, menos 1. Homens é igual a 5 vezes 2, 10, menos 1, 9. Tá certo? A minha resposta, ele quer saber qual é o número de pessoas presentes nas salas. Se é o número de pessoas presentes na sala, eu quero saber homens mais mulheres, tá? Olha lá, a quantidade de pessoas presentes na sala aguardando o Dr. Antônio é, ou seja, homem mais mulher, eu tenho 9 homens, mais 2 mulheres, eu tenho 11 pessoas aguardando o Dr. Antônio na sala. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha entendido e até logo.